Eu já estava querendo fazer esse vídeo já tem um tempo. Como o título diz, vai ser sobre ideologia alemã, sobre Marx e sobre a frase dele que a religião é o ópio do povo. Respondendo alguns comentários que eu recebi, eu não peço para curtir e compartilhar o vídeo, porque eu acho que simplesmente se você gostar, você vai acabar curtindo, vai compartilhar com seus amigos, ou pelo menos quando eu vejo um vídeo eu faço isso, né? Então eu acho chato, não vou pedir. E sobre exatamente o tema, que é Karl Marx, né? Primeiramente, a primeira coisa que eu quero falar é que eu não sou marxista, porém eu já li alguma coisa do Marx durante minha vida, e eu acho que o Marx é um dos autores mais, assim, injustiçados da sociologia. Mas eu vou falar isso durante outros vídeos, né? A primeira história que eu tive com ideologia alemã, o livro do Marx e do Engels, foi numa palestra que eu fui junto com um amigo meu lá na UFES, e ele só me chamou para ir, eu fui, e eu fui sem ler o livro. E eu cheguei lá, eu não entendia nada, nada que o professor tava falando, e eu ficando maluco, assim, por eu não ter lido o livro, eu tava achando tudo aquilo muito esquisito, né? Aí eu cheguei em casa, depois da palestra, depois de ter me sentido extremamente burro por não entender nada, cheguei, fiquei e peguei o livro em PDF para ler, li, cheguei no outro dia, já tinha terminado de ler o livro, passei o dia inteiro lendo o livro. Aí eu cheguei no outro dia da palestra e era sobre Foucault e microcosmo de poder e já era outra coisa que eu não entendia mais nada. Então foi uma experiência legal. E outra experiência que eu tenho com ideologia alemã é que eu tinha um grupo de estudo de sociologia no Facebook e a gente ia ler e estudar esse livro. Chegou no dia do encontro no Skype, só eu já tinha lido o livro e eu acabei falando 2 horas sem parar sobre ele. Foi bem legal também. Isso foi antes de eu fazer os vídeos, então foi meio que foi meio que uma preparação. Vamos falar então explicitamente sobre o que é o assunto, né? O Marx, e isso vai ser muito esquisito para quem não é da área, o Marx, ele não era marxista durante durante uma época da vida dele. Boa época da vida dele, né? O Marx, ele na verdade, ele era um jovem hegeliano. Ele acreditava que, por exemplo, as ideias, os espíritos, as questões mesmo que são fora da física, fora do que é material, elas interferem, né, na realidade das coisas. A ideologia alemã, e quando eu for falar sobre a frase da religião ser o ópio do povo, vai ser mais ainda, que é no livro Uma Crítica à Filosofia de Hegel, Crítica à Filosofia do Direito do Hegel, né? O Marx ele está começando ali a criar uma crítica a esse tipo de ideia, que é a ideia do transcendente, a ideia do que é além desse mundo físico mesmo, né? E nessa crítica dele no Ideologia Alemã, ele está endereçando uma crítica direta a alguns autores, Feuerbach, Bauer e etc. Strauss também. E o que ele fala principalmente ali é que a gente. E é no Ideologia Alemã que eu acredito que o Marx passa a ser marxista. E o crítica à filosofia do direito do Hegel, que é anterior à ideologia alemã, que está essa frase, né? O ópio, a religião é o ópio do povo. Essa frase, ela tem se a gente entender ela hoje, parece que tá falando que a religião ela serve para drogar as pessoas ou para viciar as pessoas, etc. Mas na verdade, o que o Marx estava querendo dizer é que a religião ela serve para acalmar as pessoas, para deixar elas mais mansas e alguma coisa parecida assim. É um anestésico a religião em relação à realidade. Só que o Marx ele não foi o primeiro a fazer essa relação. Kant já tinha feito essa relação de ópio como um acalmante. Desculpa, o Conde de Sardes já tinha feito isso. Vários outros, o Probert já tinha feito isso também, essa relação. O que o Marx fez foi entender, e a frase dele inteira dá para mostrar como isso é verdadeiro, é que ele fala, olha, a religião traz a alma para as coisas que não tem, que faltam da alma. Então, assim, a religião ela vem para acalentar, ela vem para ajudar.
A religião ela vem para tirar o sofrimento dessa pessoa que tem sofrimento. Aí ele termina a frase dizendo, né? Eu não estou citando literalmente, mas ele termina essa ideia dizendo: a religião é o ópio do povo. Ou seja, o povo está muito sofrido e a religião serve para levar esse anestésico para a realidade dessas pessoas, né? Então essa frase ela é muito mal compreendida na minha forma de pensar, porque ela é tirada de um contexto só para colocar, para ter um sentido pejorativo mesmo. Até porque o Marx ele era ateu, ele era contra todo tipo de religião. E o Marx, nesse começo, ele até tinha algumas ideias religiosas, já que ele vem dessa tradição hegeliana, até que usa religiões e mitologias para suas ideias. Ele via com olhos positivos até essa relação, essa história cristã, que é a história do oprimido que vem para ajudar o pobre mesmo, que depois ele é crucificado pelo poder e etc. Lógico que ele faz esse elogio de uma forma completamente sociológica e não religiosa. Até porque para ele a ideia da religião era uma ideia de lutar contra o poder. Só que aí ele diz que a própria religião cristã ela acabou sendo desses papéis de força do oprimido que se torna opressor. Agora falando um pouco do livro da ideologia alemã, é o livro que o Marx desenvolve a ideia dele de que a gente tem que acabar com esse tipo de pensamento de Deus, acabar com pensamentos de ideias milaborantes, ideias assim fantasiosas e ir direto para a realidade. A realidade material é a única coisa que pode ser definível, a única coisa que pode ser estudada e esse é o campo que realmente merece nossa atenção. Então, ele faz uma análise histórica de como foi a realidade do homem, e ele entende que a realidade do homem ela se divide através das lutas de classe. Existe sempre uma classe superior e uma classe inferior, e a classe superior está oprimindo a inferior. Isso que o Marx chama de luta de classes, né? E essa forma de pensar toda, de enxergar a realidade através da história, que a história trouxe até a nossa realidade presente, e de acabar com essas coisas que são além da nossa realidade, que são transcendentes, e focar apenas no que é imanente, do que é material, é chamado de materialismo histórico. Eu acho que quando a gente pensa na frase do ópio do povo, ele está dizendo que esse pensamento de transcendente, do que vai além do material, ele é enganador e só é feito para a gente se sentir melhor. Porque a única coisa que existe é o materialismo. Outra coisa que eu queria comentar também é sobre as pessoas que falam que Jesus era comunista, alguma coisa assim. É impossível. Porque dentro do materialismo, pelo menos no comunismo marxista, não existe espaço para a transcendência, para um Deus, para uma vida após a morte, etc. Só tem espaço para o materialismo. Mas é claro que também o marxismo ele não se resume a Marx. Existem os autores pós-marxistas, como o Habermas, como Adorno, e que vão dar continuidade, eles vão ser a partir de Marx. Então, quando a gente está falando das obras de Marx, normalmente a gente fala de obras marxianas. E quando a gente vai falar sobre a ideia de Marx, a gente vai falar sobre ideias marxistas, que elas vão além do Marx, né? Além disso, eu também queria dizer que não necessariamente quem é comunista é marxista, porque existem os comunistas transcendentais, existem os comunistas hegelianos, os comunistas de Saint-Simon, os comunistas utópicos, os comunistas científicos, existem vários tipos. Então é errado você falar que todo comunista é marxista, e de falar também que todo marxista é comunista. Porque, na verdade, são ideias que extrapolam uma coisa a outra. Principalmente porque uma é teoria política e outra é prática política. Ficou mais confuso ainda? Normal. É por isso que eu faço vários vídeos. Eu só queria dizer aqui um pouco sobre essas ideias que são muito mais complexas do que parecem. Provavelmente, quando a pessoa que
fala para você que comunismo não deu certo em lugar nenhum do mundo e que o marxismo só leva à pobreza, provavelmente ele não sabe o que ele está falando, e isso não é uma defesa do comunismo e do marxismo. Isso é um ataque à ignorância, porque a maioria das pessoas não leram Marx, não conhecem Marx, não sabem a diferença, por exemplo, de socialismo e comunismo, e eu estou falando isso realmente para atacar a ignorância e não para defender alguma forma o marxismo e o comunismo, que eu não sou nem marxista nem comunista, né? Mas eu quero deixar aqui agora uma dica de canal de YouTube para vocês verem mais sobre filosofia, que é o canal do Aldino Vilão, que ele fala sobre filosofia de um jeito mais quebrado, assim, cheio de gíria e tal. Ele, inclusive, tem uma excelente teoria de como que o Bolsonaro é o terceiro Hokage do Naruto, que é um vídeo muito engraçado, sobre filosofia mesmo também. E o outro canal que eu quero indicar para vocês é o Chavoso da USP com X. Eu vou colocar o canal aqui embaixo, os canais aqui embaixo. E a dica de leitura para vocês é a Ideologia Alemã e a Crítica à Filosofia do Direito do Hegel. Então leiam, porque a mente precisa de livros, assim como a espada precisa da pedra para ser bem afiada.